nossa, perdi meu tempo lendo isso? E aí, submundo, como vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem. No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês sobre as minhas leituras do mês de outubro. Esse aqui é um vídeo extra, que é um especial de Halloween. Eu comecei esse projeto em 2019, eu vou deixar os outros vídeos aqui nos cards, onde em outubro eu leio livros de terror e suspense com uma temática específica. Em 2019 eu li os mestres do terror, autores muito renomados do terror. Daí ano passado foram os clássicos do horror, e esse ano são as criaturas do horror. Então eu tentei ler livros de terror e suspense com algum monstro, alguma criatura assim do Halloween. Vampiro, bruxa, fantasma, esse tipo de coisa, mas fiz algumas leituras de outros gêneros e outros temas também ao longo do mês. Antes, não se esquece de já deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se ainda não for inscrito e ativar o sininho de notificações, que assim você ajuda muito na divulgação e crescimento do canal. Me acompanhar também pelas outras redes sociais, o Instagram, que é @estantecósmica, e o Scooby, que é @MaiaraMiranda, por lá a gente acaba ficando mais próximo. Se você se interessar por algum dos livros que eu citar ou quiser comprar qualquer outra coisa na Amazon, compra por favor usando o meu link. Comprando desse jeito você ajuda muito o canal sem mudar nada no valor da sua compra. O link tá sempre aqui na descrição. E pra quem gosta de economizar nas compras e pagar mais barato nos livros, eu vou indicar o Cuponomia, que é parceiro aqui do canal e é um site e um aplicativo que disponibiliza cupons de desconto pra gente poder usar em mais de 2.000 lojas. A gente pesquisa a loja que a gente vai comprar e ele mostra as promoções que tem, como que a gente aplica. O app do celular é um jeito mais acessível e por lá os cupons são atualizados primeiro. E nele a gente também tem a nossa carteira virtual, porque o Cuponomia também oferece cashback, que é ele devolver pra gente uma porcentagem do dinheiro que a gente gasta. Eu tô sempre usando esse aplicativo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra caso vocês queiram saber mais, e se inscrevendo por esse link vocês já ganham R$5. Vou começar agora. O primeiro livro que eu li esse mês foi Cidade dos Fantasmas, da Victoria Schwab, que já vai uma criatura do terror aí, né, fantasmas, mas apesar de ele falar de fantasmas, ele não é de terror. Ele tem até alguma vibe meio assustadorazinha, mas ele é mais de fantasia. É uma história infanto-juvenil. A protagonista aqui, ela passou por uma experiência de quase morte e agora ela consegue atravessar o véu que separa o mundo dos vivos do mundo dos mortos. E o melhor amigo dessa protagonista é um fantasma que eles se conheceram na experiência de quase morte dela. Os pais dela são autores de livros sobre atividade paranormal e compraram o direito dos livros deles para eles criarem um documentário. Então eles vão ter que ficar viajando por várias cidades que são famosas por serem mal assombradas para os pais dela poderem gravar esse documentário. E é uma trilogia. Nesse primeiro aqui eles vão para Edimburgo, na Escócia, e nos outros eles vão para outras cidades. A protagonista, apesar de já estar de saco cheio de fantasma, vai ter que, né, acompanhar os pais dela e conhecer ainda mais fantasmas, só que é através dessa viagem que ela entende mais sobre esse poder que ela tem, sobre o que significa, qual o propósito disso e se tem outras pessoas que conseguem atravessar o véu que nem ela. Eu achei a leitura muito prazerosa, só que não me cativou muito, porque eu acho que eu não sou o público-alvo dessa história. Eu fiquei bem curiosa com os mistérios que tem nesse livro, porque a gente quer entender melhor sobre o poder da protagonista e também sobre o passado e a relação dela com aquele fantasma, o melhor amigo dela. Só que como é uma trilogia, nesse daqui a gente não obtém tantas respostas, tem mais uma aventura sobre o que aconteceu lá na Escócia e ao longo dos 3 livros que a gente vai entender melhor sobre a condição dela. Então eu terminei o livro querendo mais respostas. Isso é até bom, né, porque incentiva a gente a continuar lendo essa série. Só que eu não sei se eu vou continuar porque, como eu disse, eu acho que não foi pra mim. A história é bacana, a ambientação do livro é legal e a ideia da autora foi muito interessante, mas eu não sei explicar. O livro não tem literalmente nada de desagradável, ele é bom, só que ele é só isso mesmo, só bom, ok. Eu acho que é uma boa leitura pra quem é pré-adolescente ou pra quem gosta de livros que passam a vibe de terror, só que sem dar medo. Esse mês eu também li Malala, Minha História em Defesa do Direito das Meninas, que também é infanto-juvenil, só que esse foi pra mim, foi meu favorito desse mês. Conta a história da Malala, que ela é paquistanesa, ativista do direito das meninas, e se passa quando ela era pré-adolescente e adolescente, por isso que ela escreveu esse livro voltado pro público infanto-juvenil. O país dela estava sofrendo ameaça de uma organização criminosa e ela continuou lutando pelos seus direitos de estudar, e por isso ela acabou levando um tiro no rosto, mas isso deu ainda mais visibilidade pro movimento e fez com que ela recebesse o Prêmio Nobel da Paz. Ela é a pessoa mais jovem a receber o Nobel da Paz. E nessa história ela conta a história dela voltada pro público mais jovem, com uma linguagem mais acessível e com um glossário no final e também partes explicando alguns termos do Paquistão, da cultura deles, da religião. É uma realidade totalmente diferente, então ter lido por esse livro que é mais acessível e facinho de entender foi melhor pra mim, fez eu me conectar demais com a história. Eu sempre admirei demais a Malala e eu amei conhecer mais sobre a história dela e sobre essa cultura diferente. Foi uma leitura muito inspiradora, eu consegui aprender bastante coisa e me encantar ainda mais pela história da Malala, que tá sempre dando vozes às pessoas que precisam ser ouvidas. Depois que terminei, comecei a panfletar horrores desse livro, eu acho que todo mundo devia ler. Eu li esse mês também o Perfura Neve, que é uma HQ clássica que inspirou a série da Netflix, O Expresso da Manhã. É uma HQ divertida
dividida em 3 partes e na real eu comecei a ler em agosto. Eu li a primeira parte em um dia, mas em agosto. Aí a segunda parte eu li em um dia, mas em setembro. E aí eu só terminei esse mês, em outubro. Ela é dividida em 3 partes porque o autor escreveu a primeira parte, mas aí ele morreu. E aí outro cara que teve que continuar. E é uma história pós-apocalíptica em um mundo assim, tá coberto de gelo e neve. Não vou ficar segurando não, que é muito pesado. E todos os sobreviventes, todos os humanos estão dentro dessa locomotiva. Porque não tem como sobreviver, então existe meio que esse trem que ele não para nunca. Ele tem um caminho contínuo e todas as pessoas que sobreviveram estão dentro dele. E é muito incrível o jeito que o autor conseguiu retratar todas as coisas da sociedade dentro de um trem. Porque aqui o trem também é dividido em classes. Tem a parte das pessoas mais ricas, né, que é lá pro começo do trem. E aí tem mais pro final do trem que todo mundo teve que entrar correndo. Então teve uma superpopulação ali. Tem uma religião que foi criada, né, da Santa Locomotiva. Tem político, tem programa de sorteio da TV. Basicamente todos os aspectos da humanidade, da vida social, tá retratada dentro da locomotiva. E inicialmente a gente acompanha um personagem que conseguiu escapar dos vagões do fundo, que tinha condições assim super desumanas, e ele conseguiu entrar no vagão da frente. E aí um monte de gente começa a perguntar pra ele como que é a vida nos vagões do fundo. E tem um grupo de pessoas que tenta realocar como tá o trem, pra quem tá no fundo terem condições melhores e dividir tudo de um jeito mais igual. E ao mesmo tempo a gente vai conhecendo mais sobre o passado do trem, né? Por que que ele surgiu, quem teve a ideia de ter esse trem e o passado do mundo. O que que aconteceu pra ele ficar nessa situação catastrófica. São muitos mistérios, a gente vai ficando com várias perguntas e vai entendendo tudo aos poucos. Só que, como são divididos em 3 partes, nessa primeira parte foca em alguns personagens e na segunda parte, como mudou de autor, ele meio que mudou totalmente o tom da história, mudou os personagens principais, mudou as crises, mudou as questões que estavam acontecendo. A ambientação meio que é a mesma e é muito interessante o jeito que ele conecta uma história do passado com a do presente. Só que eu confesso que eu fiquei um pouco desapontada porque eu esperava encontrar respostas, né? As perguntas que a gente faz na primeira parte da HQ, elas não são respondidas na segunda e na terceira parte porque a história meio que vira outra. Eu acho que se considerar a primeira parte uma coisa separada da segunda e da terceira, as duas são boas, eu gostei das duas. Também gostei muito de como foi o final de toda a HQ. Ter mudado de autor deu uma decaída, mas a premissa foi incrível e eu gostei muito de ter feito a leitura. Depois eu li O Mal Nosso de Cada Dia, do Donald Ray Pollock, e esse aqui tem um filme na Netflix chamado O Diabo Nosso de Cada Dia. E aí eu comecei a ler achando que ia ter alguma coisa a ver com o diabo, né? Porque criaturas do horror, burrei muito, fui ler sem ler a sinopse. Assim, até tem a ver com o diabo, né? A influência dele sobre as pessoas, só que o diabo não é uma criatura, não é uma personagem ali do livro. É uma história sobre fanatismo religioso. São vários personagens diferentes e cada um deles faz coisas terríveis usando o Deus e a igreja e a religião como justificativa. Cada um ao seu modo. Um faz alguma coisa porque é o jeito que ele se sente mais próximo de Deus. O outro tá fazendo a maldade porque aquilo é um sacrifício para Deus. O outro recebeu uma mensagem de Deus e por isso tá fazendo aquilo que tá fazendo. São todas pessoas podres que distorcem totalmente o significado de Deus para justificar os próprios erros e as próprias maldades. Tem um casal de serial killers, um pastor pedófilo, um policial corrupto, um adolescente rebelde, e aí cada capítulo vai trocando de ponto de vista até as histórias começarem a se entrelaçar e a gente entender o sentido de tudo isso. A narrativa do livro eu achei um pouco arrastada e aí no começo ele é meio parado, só que depois vai acontecendo várias coisas e começa a ficar mais frenético, então apesar da narrativa ser difícil, o livro deixa muito curioso pra gente saber o que vai acontecer. O jeito que o autor expôs a maldade do ser humano aqui nesse livro foi muito cruel, muito real e muito bom. O autor realmente faz o que ele propôs, que é deixar a gente com nojo, com gastura e com raiva desses personagens. É um livro com muitos gatilhos pra absolutamente tudo. Acontece tudo de ruim nesse livro aqui, juro, tudo. A intenção do autor realmente foi ser exagerado, então foi uma boa leitura, a proposta do autor foi interessante e ele soube bem trabalhar. Depois eu li As Bruxas, do Robert Dahl, que esse livro aqui eu ia me desfazer, porque eu não tinha reparado que era desse autor super famoso que escreveu A Fantástica Fábrica de Chocolate, várias histórias infantis famosas. Eu vou deixar o vídeo do Bunker Hall aqui nos cards. Foi nesse vídeo aí que eu me liguei que esse autor era famoso e decidi dar uma chance pra essa história. Primeiro vamos combinar que nenhum livro desse autor é politicamente correto. Eu não sei o ano de publicação, mas suponho que seja mais de 50 anos atrás, e a gente pode encontrar várias problemáticas nos livros dele, ainda mais por ser pro público infantil, mas é livro de décadas atrás, né? Esse aqui é uma história sobre bruxas, então mais uma criatura do terror aí. A avó do protagonista tá contando pra ele como reconhecer uma bruxa, porque a bruxa se parece com qualquer outra mulher, só que na verdade o que ela mais quer é fazer mal pra todas as crianças. E o jeito que o autor faz isso no começo é bem engraçado, porque ele meio que fala, olha, uma bruxa pode ser qualquer pessoa que você já conheça, pode ser até a professora que talvez esteja lendo essa história pra você. Então se uma professora estiver lendo essa história pra turma, eu acho que ia ser bem legal. Só que a gente tem que ver até que ponto que o autor soube dosar esse ódio pelas mulheres aqui nesse livro, porque chegou num momento em que ele tava falando que as crianças têm que odiar e desconfiar de absolutamente qualquer mulher. Enfim,
eu tomaria cuidado, né, quando você for presentear esse livro ou falar pra alguma criança ler. Se eu fosse ler pra alguma criança, eu cortaria algumas partes ou falaria de um jeito diferente, porque o autor pesa um pouco nisso. Mas então, nesse livro a gente acompanha a aventura do protagonista com a avó dele, que vão tentar combater algumas bruxas da Inglaterra. Ele foi pra um hotel e aí descobre que lá tá tendo uma convenção de bruxas. E esse livro inspirou o filme Convenção das Bruxas, que é super famoso aí. E a aventura e as coisas que o autor inventou é bem divertida e interessante. Mas eu vou confessar que eu acho que se eu tivesse lido quando eu era criança, eu não teria me interessado muito não. Mas é coisa mais pessoal mesmo. Então pra mim acabou sendo um livro bem okzão. Depois eu li O Baú do Zumbi Gelado, do Rafael Eichenfelder, que é um conto nacional, tá disponível no Kindle Unlimited. E mais uma criatura do horror, né, o zumbi. Apesar do zumbi nem ser muito importante nessa história, mas aí a gente releva. É uma história de aventura que mistura fantasia e ficção científica. O protagonista tá lá de boa trabalhando no brechó dele, até que chega uma maluca e fala que o namorado dela foi sugado pra dentro de um jogo que eles jogam, que é o Zumbizeira. Ele acaba não acreditando nela não, mas vai pesquisa sobre e acaba descobrindo várias coisas. E aí ele resolve ajudar ela e vai acontecendo um monte de coisa muito doida. Eu não vou falar mais nada na sinopse pra não entregar, porque é um conto, então tem poucas páginas, é uma leitura bem rapidinha, mas não é nada do que eu esperava essa história. Eu achei bem legal o jeito que o autor colocou sobre a parte ruim, o lado ruim da internet no livro. E as reviravoltas, nossa, várias coisas, eu não estava preparada. Pra quem gosta de ler contos nacionais, eu recomendo muito, foi super rapidinho e muito prazeroso de ler. Aí depois eu li essa bomba aqui, ó, pior leitura do mês, Seres Mágicos e Histórias Sombrias, de vários autores. É um livro de contos, organizado pelo Neil Gaiman. A proposta do meu Halloween era ler criaturas do horror, seres mágicos, então por isso que eu escolhi esse livro pra ler. E até tem, assim, alguns seres, deuses, demônios, seres do fundo do mar, o diabo, duende, mas a que custo? Foi uma tortura pra terminar. A introdução que o Neil Gaiman escreveu é perfeita, o jeito que ele fala de literatura aqui, de como os livros fazem a gente viajar pro mundo mágico, da importância dos livros pros leitores, nossa, foi incrível. Queria que tivesse só a introdução. Só isso, nenhum conto. Porque, gente, nossa, num livro de contos, normalmente tem aqueles que a gente gosta mais, os que a gente gosta menos, tal, é normal. Só que é normal odiar todos? Ah, mentira, não odiei todos. Teve 2 que, assim, até metade eu tava gostando muito, tinha muito potencial, mas aí do meio pro final foi pro outro caminho, e aí eu não gostei mais tanto. Mas tá, podemos considerar que eu gostei de 2, uns 5 que eu achei bem ok, assim, mais ou menozão, e os outros 20 eu não gostei. Cara, um livro de 27 contos, eu não gostar de 20. Teve alguns que eu odiei mesmo, mas a maioria foi tão irrelevante pra minha vida, que eu só terminava e ficava tipo, nossa, perdi meu tempo lendo isso. São contos totalmente esquecíveis, gente. Eu terminava de ler e 2 segundos depois eu nem lembrava mais do que tinha lido. Pior que tem autores bem renomados, tem conto do Neil Gaiman, né, tem conto do Joe Hill, tem contos de autores que eu quero muito ler, mas agora já fiquei com receio, como por exemplo, o que escreveu o Clube da Luta, que escreveu o Castelo Animado, que escreveu o Ghost Story. Olha, quem gostou desses contos, fico muito feliz por você, mas realmente não foi pra mim. Apesar de ser vários contos de autores diferentes, todos eram chatos, todos a narrativa era arrastada. É incrível, o livro podia ter sido escrito todo por uma pessoa só, que eu nem ia reparar a diferença. Não foi nada proveitoso pra mim. Eu não sei nem o que eu vou fazer com esse livro agora, porque a introdução foi tão incrível e teve até 2 contos bons, mas no geral não foi uma leitura que valeu a pena. Depois eu li A Biblioteca da Meia-Noite, do Matt Haig, que é um livro que tá até com um certo hype atualmente, né? Aqui a protagonista teve um dia muito ruim, tudo de ruim aconteceu no dia dela, e ela decide cometer suicídio, mas aí ela vai parar na Biblioteca da Meia-Noite. É uma biblioteca com inúmeros livros, infinitos livros, e cada livro mostra uma vida diferente dela que ela poderia ter tido. A cada decisão diferente que ela tomou, ela criou uma ramificação. Então aqui é meio que uma biblioteca de universos paralelos. Sabe quando a gente se pergunta, nossa, e se eu tivesse escolhido isso em vez disso? Aqui ela vai poder experimentar essas escolhas diferentes, pra ver como a vida dela teria sido, e ela vai vivendo muitas experiências muito diferentes entre si, muito loucas. Tem uma que ela é uma exploradora no Ártico, uma que ela era uma popstar super famosa. E são muitas possibilidades, e é vivendo essas possibilidades que ela vai deixando de se arrepender de algumas decisões. Porque é vendo como a vida dela teria sido que ela percebe que, apesar de ter muitas coisas boas, também tem coisas ruins, e ela entende que a vida não é feita de felicidade, e sim de momentos felizes. Eu acho que esse livro aqui, ele mistura essa coisa mais fantástica, só que ele é mais voltado pra autoajuda, porque é um livro que conversa sobre o sentido da vida, sobre o nosso propósito, a diferença que a gente faz na vida dos outros. O autor aborda questões filosóficas e psicológicas pra falar sobre a vida, e eu gostei muito da proposta do livro e das reflexões que ele traz, só que não é nada tão aprofundado. Isso sobre a biblioteca, o mistério das coisas que acontecem lá, não é esse o foco da história. Importante avisar que é um livro com gatilhos para suicídio e automutilação. Não tem nenhuma, assim, descrição sobre isso, só que é mencionado. E olha, apesar de às vezes eu ter ficado com uma vontade de chegar na protagonista e falar, filha, reage, acorda, bota um cropped, porque ela tava, assim, se lamentando muito. Tudo bem que a vida dela realmente tava cagada, mas ela tava reclamando muito já. Eu gostei muito de ter lido e da mensagem do livro. Eu acho que é o único autoajuda que eu gostei. Esse mês também li Entrevista com o Vampiro, da Anne Rice, que foi nossa leitura coletiva do Cosmic Art, que é um clube
que a gente lê um livro junto todo mês, o tema de outubro foi terror. Apesar de eu não achar esse livro aqui muito terror, não. Ele é mais um drama mesmo. Pra quem quiser entrar no nosso grupo do Telegram, o link tá aí na descrição do vídeo. E esse aqui, como o próprio nome diz, é de vampiros, mais uma criatura do terror que eu li esse mês. Aqui é literalmente um vampiro dando uma entrevista. Ele conta sobre a vida dele, desde antes dele se transformar em vampiro, né, como a vida dele era, e de como foi quando ele se transformou e tudo o que aconteceu depois. Esse vampiro, antes de se tornar vampiro, ele se culpava muito pela morte do irmão dele, então ele era uma pessoa muito triste e melancólica, e a gente vê como isso faz ele ser um vampiro diferente dos outros, porque ele é um vampiro que tem muitos questionamentos morais e filosóficos, e ele pensa sobre o que é ser um vampiro, sobre o real significado mesmo de maldade e bondade. Os outros vampiros não são sentimentais assim, eles agem mais por impulso mesmo, e é muito legal ver como esse vampiro, apesar de ele ter que fazer coisas que vampiros fazem, né, tipo sugar sangue, matar pessoas, ele reflete sobre o que isso significa. Então, nesse livro mostra o vampiro que não é simplesmente o mal. O jeito que esse livro é narrado é muito bonito. O vampiro começa a relatar como ele começou a ver as cores, expressões e tudo diferente quando ele se transformou. Mas esse também, infelizmente, eu acho que não foi muito pra mim. Porque eu gostei da história, mas a narrativa foi cansativa, porque, como eu disse, o livro já é assim, melancólico, introspectivo, em que o vampiro fica falando sobre os conflitos internos dele. E a escrita da autora também é muito detalhada e fantasiosa, e pra completar tem a tradução da Clarice Lispector. E eu tenho um certo problema com a escrita da Clarice Lispector, porque ela é poética demais. Ela é muito floreada, assim, e é uma escrita bonita, só que pra mim é num ponto que eu entendo o que ela quis dizer, mas eu não capto o sentido por trás. Não sei explicar, só que às vezes essa escrita da Clarice não funciona comigo, então eu acho que esse livro ele é muito bom, só que não foi tão bom pra mim. Outro que li esse mês foi A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein, da Kirsten White. Esse daqui também eu li porque era pra contar aí como mais uma criatura do mês do horror, né, um monstro. E eu li Frankenstein no passado, porque é um clássico do horror, e aí esse aqui é um reconto de Frankenstein, que eu tinha muita curiosidade de ler. A autora, ela escreveu esse livro quando fez 200 anos de Frankenstein, da publicação de Frankenstein. E aí aqui a protagonista é a Elizabeth, que ela cresceu junto com o Victor, que o Victor é o cientista que criou Frankenstein. No final do livro, a autora escreve o porquê dela ter escrito esse reconto, e eu amei. Eu concordo totalmente com o que ela colocou no final, e eu amei esse livro aqui pelo ponto de vista da protagonista feminina. A Elizabeth meio que foi comprada pela família Frankenstein quando ela era criança pra ser amiga do Victor. O Victor era uma criança ali meio problemática, e aí a Elizabeth era pra ser amiga dele, que ia controlar ele. Então ela cresceu com esse peso de agradar as outras pessoas, de viver para um propósito que é servir outra pessoa. E a história começa quando ela vai procurar o Victor em outra cidade, porque ele foi estudar em outra cidade, e ela acaba descobrindo coisas assim terríveis sobre ele, e começa a fazer de tudo pra tentar consertar os erros do Victor, já que esse era o propósito dela. E aí a narrativa vai alternando entre o presente, que é quando ela tá procurando o Victor, e o passado, que é quando eles se conheceram. E aí ao longo desses flashbacks que a gente vai entendendo toda a relação conturbada dessa família. Como eu já li o Frankenstein, ao longo desse livro eu ia percebendo as coisas que aconteceram no livro original, porque pelo menos assim no começo é a mesma coisa, só que de outro ponto de vista. Então eu recomendo você ler Frankenstein antes pra ler esse depois. Só que eu acho que pode ler só esse sem ter lido Frankenstein também. E o que a gente vê aqui nesse livro é literalmente a sombria queda da Elizabeth, porque como ela foi uma pessoa que cresceu moldada pelas pessoas que estavam em volta, sempre tendo que agradar, quando ela percebe que ela não tá sendo ela mesma, ela não consegue nem mais se encontrar. Ela tava tão acostumada a ser personagem secundária, sempre a atuar, a ser o que as outras pessoas queriam que ela fosse, que ela perdeu ela mesma e não sabia mais quem ela mesma era. Então a construção dessa personagem é incrível. Eu amei ela e a personalidade dela, e como que tudo que ela tá fazendo é só pra ela ter os próprios direitos. E a história tem várias reviravoltas, umas tretas de família que eu fiquei bem chocada, então foi um dos livros que eu mais gostei de ter lido nesse mês também. E além de ele já ser um livro incrível, a edição é maravilhosa também. Ele tem toda essa vibe de Frankenstein mesmo, né, com essas costuras assim, a lombada dele é aberta, e ele tem meio que duas capas assim. Enfim, lindo tanto por fora quanto por dentro. E aí minha última leitura do mês foi Os 5 Porquinhos, da Agatha Christie, que na real mesmo, eu ainda não terminei de ler, ainda tô na metade, só que esse vídeo que eu tô postando vai estar saindo dia 31, então eu consigo terminar esse livro aqui ainda hoje. Vou dar minhas impressões sobre a leitura até agora, apesar de eu não poder comentar sobre o final, se eu vou achar previsível, surpreendente ou sei lá, eu posso dizer que pelo menos até agora na metade eu tô gostando bastante. É uma história do Hercule Poirot, que é o detetive da Agatha Christie, e ele vai investigar um mistério que aconteceu há 16 anos atrás. Uma moça chega pra ele e pede pra ele investigar esse mistério que já tá tudo resolvido, né? A mãe dela matou o pai dela envenenado quando ela tinha 5 anos, e aí quando ela já tem 21, ela recebe uma carta da mãe dela, que a mãe dela escreveu antes de ter morrido, né, sido condenada. E nessa
nessa carta a mãe afirma que é inocente, que não matou o marido não. Então a garota decide entrar em contato com Hercule Poirot para ele investigar esse caso, mesmo já tendo passado tantos anos, para ver se ele descobre a verdade. Tem 5 pessoas que estavam na casa quando o assassinato aconteceu, por isso que se chama os 5 porquinhos. E aí na história, primeiro a gente acompanha o Hercule Poirot conversando com alguns detetives e advogados do caso, né, da época, e depois conversando com cada um dos 5 porquinhos. Pra chegar no final, que eu ainda não sei, mas eu tô muito curiosa. O mistério e a narrativa estão muito instigantes. Aqui, apesar de não ser aquela coisa frenética de várias coisas acontecendo, afinal o crime já aconteceu há 16 anos, tá muito fluido e me deixando muito curiosa. Então, pelo menos até agora na metade eu tô gostando demais e eu espero muito que eu goste também do final. Bom, gente, foi isso. Esses foram os livros que eu li em outubro. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários se vocês já leram algum desses livros, se vocês gostam ou não, e também o que vocês leram esse mês. E até o próximo vídeo.